enterro da Lava Jato, teve mais um capítulo nesta semana. Foi a aprovação do nome de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Ele foi aprovado pelo Senado, que faz a sabatina, né, uma espécie de uma entrevista longa com o advogado Zanin, para saber as posições dele sobre temas jurídicos. E ele, como era esperado, foi aprovado por larga margem. O Zanin, que foi advogado de Lula, teve um papel central para derrotar a Lava Jato e derrotar os abusos cometidos pela Lava Jato. Vocês se lembram? Quando o Zanin era o advogado, o Moro era o juiz lá em Curitiba e várias vezes tripudiou, tentou humilhar o advogado, na época o Zanin, né? O Moro queria muito essa vaga no Supremo Tribunal Federal, fez de tudo para ter. Prestou serviços para o Bolsonaro, tirando Lula da eleição em 2018, sem provas, né? A gente se lembra? Depois ele foi apontado como um juiz suspeito. Ele achou que seria premiado, e foi premiado com a nomeação para o Ministério da Justiça. Mas ele estava ali no Ministério aguardando a hora que saísse uma vaga no Supremo. Ele achou que o Bolsonaro ia nomeá-lo. O Bolsonaro teve 2 nomeações e não apontou o nome do Sérgio Moro. Ele saiu brigado do governo com o Bolsonaro, depois se humilhou, apoiou o Bolsonaro na eleição de 2022 e terminou no Senado. Ele foi um dos poucos que tentou atacar o Zanin ali, mas de maneira fraca, né? Sem consistência, o Sérgio Moro. O Zanin não merecia essa vaga por ter sido advogado do Lula, simplesmente, não é isso. Mas por ter feito o enfrentamento num momento decisivo em que os princípios constitucionais, os princípios jurídicos estavam postos à prova. Naquele momento era muito difícil fazer o que o Zanin fez. Ele enfrentou a Globo e a mídia que protegiam o Moro e a Lava Jato. Eles eram deuses, né? Lembram? O Zanin ficou sozinho uma época, defendendo a tese de que havia ali um abuso judicial. O lawfare, ele foi buscar, inclusive, professores, juristas internacionais para defenderem essa tese. O lawfare é o uso da justiça com fins políticos, de maneira abusiva. E olha, insistiu, e tanto do ponto de vista técnico como político e filosófico, ele derrotou a Lava Jato. Então, ele merece esta vaga por isso, porque foi um jurista, um advogado que na hora difícil fez o bom combate e está lá agora no Supremo. Vamos ver se ele mantém esses princípios como ministro do Supremo Tribunal Federal, construiu essa carreira e essa nomeação com muita perseverança e com qualidade técnica também. Com isso, do ponto de vista político, o Lula colhe mais uma vitória importante contra a Lava Jato. Vejam só. Primeiro, né, a gente já tinha tido, o Moro foi apontado como um juiz suspeito, não poderia ter feito o julgamento como fez, todo mundo já percebeu que havia um conluio entre o juiz e os procuradores, aquele vazamento das mensagens entre eles que foi apresentado para o público no Brasil inteiro. Ali foi a primeira vitória, o Lula ficou elegível de novo, ganhou a eleição, Deltan Dallagnol perdeu o mandato, que era o chefe dos procuradores, e agora o Zanin vai para o Supremo Tribunal Federal. A imprensa, uma parte dela, achava que o Moro era um deus, né? Tinha uma jornalista que chegou a dizer, ele é um enxadrista, ele joga xadrez. Bom, o enxadrista, pelo visto, não sabia jogar nem damas. Saiu derrotado, humilhado, enquanto o Lula, que alguns jornalistas diziam, esse aí está morto, já não é mais um player, né? Um ator importante no Brasil. Enquanto o Moro estava derrotado, o Lula estava na Europa esta semana, se encontrou com o Papa, uma conversa sobre a paz no mundo. O Papa está articulando conversas para tentar intermediar o fim da guerra Rússia-Ucrânia e o Lula pode ter um papel central nisso. Por isso que o Lula esteve com o Papa, temos imagens, um abraço até emocionado, não é comum o Papa se aproximar, assim, dar um abraço num visitante no Vaticano, mas o Papa é um Papa argentino, latino, né? Então tem essa coisa mais viva, mais humana, mais quente assim. Depois o Lula também se encontrou com autoridades italianas, o presidente, e lá também tem primeiro-ministro, é uma primeira-ministra de extrema-direita na Itália, mas o Lula se encontrou. O pessoal reclamou que ele tinha se encontrado com o Maduro aqui no Brasil. Ele tem que se encontrar com as autoridades, tem que respeitar. Os italianos escolheram o partido da Meloni
E aí o Lula foi lá. O Brasil tem relações históricas com a Itália e tinha mais é que se encontrar mesmo com as autoridades. Depois o Lula fez uma fala muito importante sobre o caso Assange, em que ele cobrou a imprensa, inclusive a imprensa brasileira, tem que pedir a liberdade do Assange. Não defendem a liberdade de imprensa e de expressão? Esse é um caso típico. Vamos ver o que o Lula falou. É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso, sabe, condenado a morrer na cadeia, e a gente não fazer nada para libertá-lo. É um negócio maluco, a gente que briga e fala em liberdade de expressão, direito de gritar, direito de... Ou seja, o cara está preso porque denunciou as falcatruas. Eu já mandei carta para o Assange, já publiquei carta, já escrevi artigo sobre o Assange, mas eu acho que é preciso um movimento da imprensa mundial na defesa dele. Não é na defesa dele enquanto pessoa, é na defesa da liberdade de denunciar. Da Itália, Lula foi para Paris e, aos pés da Torre Eiffel, fez um discurso histórico de estadista sobre o meio ambiente, cobrando os países do chamado Primeiro Mundo. Vamos ouvir. Que possam compartilhar com o povo brasileiro. And that you can share with the Brazilian people. Da preservação das nossas florestas. The conservation of our forests. E responsabilizar os países ricos. And to put the rich countries para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais. To fund developing countries that have forest reserves. Porque não foi o povo africano que polui o mundo. It was not the African people that started. Não é o povo americano, latino-americano que polui o mundo. It was not the Latin Americans that started polluting the world. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos. The truth of the matter is that who polluted the planet foram aqueles que fizeram a revolução industrial. Were those that made the industrial revolution. E por isso tem que pagar. And now they have to pay a dívida histórica que tem com o planeta Terra. Foi uma semana com vitórias para o presidente, dentro e fora do Brasil, com uma exceção. O Banco Central se reuniu e manteve os juros acima de 13%, uma taxa absurda. Cresce a pressão de empresários, políticos, sindicalistas para que Campos Neto, presidente do Banco Central, seja afastado. Quem pode fazer esse afastamento? O Senado, que ele manteve os juros e sinalizou que deve continuar assim nas próximas reuniões do Banco Central. Então, chegou num limite, está jogando contra o país, uma situação que tem que ser resolvida agora no mês de agosto do segundo semestre. Para concluir, terminou de forma trágica o caso daquele submersível, pessoal, né, 5 bilionários, inclusive um rapaz de 19 anos apenas, né, que foram lá no fundo do mar para ver o Titanic, é algo estranho, né? Duas coisas estranhas. Primeiro, a maneira como a imprensa mundial cobriu ali, um extremo espaço para 5 pessoas faleceram, a gente lamenta, né? Mas na Europa, na mesma semana, 500 imigrantes faleceram também num naufrágio tentando chegar na Europa. Teve muito mais cobertura os 5 bilionários no fundo do mar do que os 500 imigrantes na Europa. E outra coisa estranha, que mundo, né? O sujeito fica rico e o grande projeto é ir para o fundo do mar, gastar o equivalente a R$1 milhão para ver os destroços de um navio, de um acidente em que centenas de pessoas morreram. O que é isso, né? Que sociedade é essa? São perguntas que ficam além do lamento pela morte das pessoas.